Estamos dando início a mais um culto ao Senhor, onde nós queremos exaltar e glorificar ao nome dEle. A Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a glória eternamente. Amém? Para quem vai estar acompanhando de casa, pegue sua Bíblia, não apenas assista ao culto, mas pegue a sua Bíblia da sua sala, do seu quarto, de onde você estiver, cultue ao Senhor conosco. Amém? 243 da harpa cristã, para nós abrirmos este culto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo. Ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto. Gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado. Com doçura, sim, nos enlaces, para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós Te suplicamos nova vida para Tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Salmo de número 137 diz assim no versículo 3: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cante para nós um dos cânticos de Sião. E hoje o Senhor trouxe à memória esse salmo. E como é difícil louvar quando o cenário está difícil, né, irmãos? Como é difícil abrirmos a nossa boca e dar glória para o Senhor Jesus quando o cenário está conturbado. Como é difícil. Mas aqui os inimigos estão falando: cantem. Cantem um dos cânticos de Sião, cantem. E eles estão falando: não, como cantaremos nós? Estamos longe da nossa terra. Nós estamos vivendo esse cenário. Fomos levados cativo, não tem como cantar. E os inimigos estão: cantem, cantem, cantem. Então eu não sei qual cenário você está vivendo. Eu não sei o que está passando na sua vida. Mas eu sei que aquele que diz que não abandona os seus filhos, Ele está conosco e Ele dá força ao cansado, Ele levanta quem está caído. E no dia de hoje nós vamos declarar para que no mundo espiritual saiba: ainda que eu esteja vivendo esse cenário, Juliana, eu vou adorar com a igreja. Ainda que eu esteja passando por esse cenário que parece que não tem jeito, eu vou adorar ao Rei da Glória. Eu vou adorar aquele que é digno. Então se coloque de pé nesta noite para estar louvando juntamente com o ministério de louvor, porque o Senhor, Ele é fiel com a Tua palavra.
palavra, e a palavra dele diz: eu dou força ao cansado, eu levanto o caído. Então nós não ficaremos prostrados, nós nos levantamos para adorar, amém? Ministério de louvor. A paz do Senhor para a igreja, amém? Jesus já chegou neste lugar, meu irmão. Jesus já está aqui. E quando ele chega, não tem como não reagir. Não tem como o ambiente permanecer do jeito que está. Você crê neste negócio? Jesus chegou lá nas bodas de Caná, e o vinho a faltar, ele a água transformou. Em Betânia, seu amigo ali morreu, mas Jesus a ordem deu, Lázaro ressuscitou. É sempre assim, quando ele quer agir, quando ele está presente, todo mal tem que sair. Quando Jesus chega, não falta peixe, não falta pão, não falta graça, não falta unção. Quando ele está neste lugar, quando ele chega, a igreja canta, não resiste e levanta, ele está na festa. É só glorificar. Então glorifica, 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 glorifica. Jesus presente está. Então glorifica, 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 glorifica. Ele está neste lugar. Jesus chegou aqui nesta reunião, vai tocar teu coração, a tua vida transformar. Ele está agora andando por aqui. Glorifica o seu nome, a tua bênção vai chegar. É sempre assim, quando ele quer agir, quando ele está presente, todo mal tem que sair. Quando Jesus chega, não falta peixe, não falta pão, não falta graça, não falta unção. Quando ele está neste lugar, quando ele chega, a igreja canta, não resiste e levanta, ele está na festa. É só glorificar. Então glorifica, 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 glorifica. Jesus presente está. Então glorifica, 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 glorifica. Ele está neste lugar. Então glorifica, 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 glorifica. Jesus presente está. Então glorifica, 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 glorifica. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Ele já está neste lugar, meu irmão. Eu não sei o que prende os seus lábios ou a sua boca para glorificar aquele que transforma todas as coisas.
Porque nós louvamos aqui que quando ele chegou, que estava morto, ressuscitou. Aquilo que estava escasso, o Senhor trouxe à tona, da onde não existia. O Senhor pode fazer. Então, assim como eu disse esse louvor, então glorifica porque Ele está neste lugar. Não espere receber para glorificar o nome do Senhor. Glorifica antecedendo aquilo que Deus vai fazer. Já glorifica antes de chegar, meu irmão. Porque a glória é um presente maior, diferente quando você glorifica primeiro e depois recebe. Porque nós sabemos a quem nós servimos. Ele não é deste mundo. Ele não é homem para que minta. Onde ele mora é o Rei da glória. É o Rei dos céus que estabelece na terra. Por isso que nós dizemos assim: Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da glória. Onde Ele mora, meu irmão? Ele mora acima das estrelas. Quem é Ele? Ele é Jesus, o Rei da glória. Curou-me da minha cegueira. Um homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da glória. Salvou-me. Ele salvou a mim e a você. Salvou-me com muito amor. Um homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é, só Ele é Jesus, o Rei da glória. Ele está aqui, meu irmão. Jesus, o Rei da glória. Então não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de pedir e de se apresentar a Ele, porque Ele já chegou aqui. Agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos dar início às orações. Amém? Eu quero convidar aqui a diaconisa Edith, que vai estar orando. Diaconisa Rosinete também vai estar orando. Amém? Glória a Deus. Diaconisa Edith vai estar orando pelas famílias. Amém? E diaconisa Rosinete esteja orando pelos enfermos. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Amém. Vamos orar pelas famílias.
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por esta noite. Já estou te agradecendo, meu Pai, por cada família que está aqui presente, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, por cada uma, Senhor amado, Senhor querido. Vai tomando, Senhor, as famílias nas suas mãos, Senhor. Vai nos fortalecendo, Pai amado. Vai entrando em cada lar nesta noite, Pai amado. Aquele lar, Pai amado, que precisa, Pai, de Ti, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido. Vai tomando, Senhor amado, Senhor querido, as famílias nas suas mãos. Vai tomando os filhos, adolescentes, os jovens, Senhor, que estão, Pai amado, muitas das vezes, Pai, dando trabalho aos seus pais, Pai amado. Toma nas suas mãos, Senhor. Envia anjos nos lares essa noite, Pai amado. Oh, Senhor amado, toma, Pai, aquele jovem desobediente das suas mãos, Senhor, que não quer obedecer, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido, mas o Senhor é o Deus, Pai, que dá ordem, Senhor. Envia anjo para dar ordem dentro dos lares, Pai amado. Fortaleça os pais, fortaleça as mães, Senhor. Envia anjos dentro dos lares, Pai, aonde tiver aflito, confusão, Senhor. Porque o Senhor é o Deus dos deuses, Pai amado. O Senhor é que fala, que diz e acontece, Pai amado. Ó Senhor amado, Senhor querido, que nesta noite, Senhor amado, aqueles que tiverem aflição no lar, Pai amado, o Senhor leva, Pai amado, os seus anjos e, Pai amado, e joga fogo no inimigo, Pai amado, que muitas das vezes tenta, Pai amado, entrar no lar para bagunçar, Senhor. Mas eu creio, Pai amado, que o Senhor é o dono do milagre, Pai amado. Eu creio, Pai amado, que o Senhor é o dono da ordem, Pai. Eu creio que o Senhor é o dono da vitória, Pai amado. Eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas nos lares, Pai. Porque só o Senhor é Deus, Pai. Não existe outro, Pai amado. O Senhor diz na Tua palavra, Senhor amado, que quando o inimigo entra no lar, o Senhor manda fogo, Senhor. Então vai mandando fogo no inimigo, Senhor, que quer atrapalhar, Senhor, os lares nessa noite, Pai amado. Que nesta noite, Pai amado, os filhos venham saber que os pais são autoridades dentro de casa, Pai amado. Oh, Deus amado, Deus querido, que eles venham a saber, Senhor, que existe, Pai, o cabeça da casa que são os pais, Senhor. Então, Senhor, que nesta noite, Senhor, o Senhor envia seus anjos para botar ordem nos lares, Pai amado. Oh, Senhor, toma cada um nas suas mãos, Senhor. Não deixa, Pai amado, Pai querido, que o inimigo venha atrapalhar aqueles filhos, Pai, que andam nas drogas, Pai amado, Pai querido. Oh, Senhor, vai tocando, Senhor. Vai tocando no lado do teu servo nesta noite, Pai amado. Vai tocando naqueles jovens, Pai amado, que estão nesta hora com a mente poluída, Pai. Oh, Senhor, bota a ordem de obediência, Pai. Toma nas suas mãos, Senhor, todas as mães, todos os pais, Senhor. Toma, Pai, a todos os lares desse mundo todo, não só da igreja, Senhor, mas desse Brasil, desse mundo todo, Pai amado. Quantos vivendo em conflito, Pai. Mas eu creio que o Senhor é o Deus de poder, Pai. O Senhor é o Deus que manda ordem e dá ordem, Pai. E a ordem tem que ser obedecida, Pai amado. Ô Senhor, não há outro Deus igual a Ti, Pai. Só o Senhor é Deus, Pai. Então, nesta noite, Pai amado, toma cada família em suas mãos. Vai transformando. Vai dando, Pai, renovo. Vai dando uma transformação, Pai. Que as pessoas podem dizer, aquele lá foi transformado. Porque só o Senhor é Deus, Pai amado. Então, Pai, eu te entrego a cada lar da Tua igreja, Pai. Te entrego a cada lar lá fora nas Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado. Crendo que o Teu poder é maior do que tudo nesse mundo, Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Em concordância, gostaria de pedir para a igreja se colocar de pé, amém? Para nós estarmos clamando ao nome do Senhor por cura, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Estenda as tuas mãos, traga à tua memória aquele que está enfermo, ou alguém que te pediu oração, alguém que sabe que você ora, que você vai orar por esta vida. Então lembra dessa pessoa que está enferma e precisa das nossas orações. Querido Senhor,
nesta noite, em concordância com cada oração, ó Pai, que já foi feita aqui nesta noite. Ó Pai, mais uma vez nós apresentamos adiante do Teu altar mais uma oração, mais um pedido, meu Senhor querido. Ó Pai, a Tua palavra é toda poderosa, meu Deus querido, ela tem poder no céu e na terra, meu Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que onde tem dois ou mais na Tua presença, o Senhor se faz presente. A Tua palavra diz, meu Deus, onde tem concordância, meu Deus querido, o Senhor libera a bênção. Meu Deus querido, e nesta noite, ó Deus Todo-Poderoso, nós, meu Deus querido, Teus filhos, estamos clamando a Ti pela vida daqueles que se encontram enfermos. Ó Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra diz, meu Deus querido, que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Meu Deus querido, a Tua palavra nos garante e nos revela. Ela nos traz segurança, ó Deus Todo-Poderoso, dizendo, ó Jesus Cristo, que sobre Ti, meu Deus querido, já foi, meu Deus querido, levado naquela cruz as nossas dores, as nossas enfermidades. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, nós declaramos nesta noite, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, meu Pai Todo-Poderoso, ó Deus, que as enfermidades venham ser, meu Deus querido, paralisadas. Ó Senhor querido, que elas venham cair por terra, meu Senhor. A poder do Teu nome sobre céu e terra, meu Senhor querido. Apenas um toque, meu Deus querido, do Senhor haverá cura. Apenas um pedido de socorro dos nossos lábios haverá restauração na saúde. Porque a Tua palavra diz, meu Senhor amado, ah Deus, que os Teus olhos estão abertos sobre essa casa de oração. Os Seus ouvidos estão atentos sobre as nossas orações. Ó Deus querido, e nós clamamos a Ti nesta noite. Ó Deus, que tem todo o poder no céu e na terra. A Tua palavra diz que agindo o Senhor não tem quem possa te impedir, não tem quem te paralise, Senhor amado. Quando o Senhor decide liberar uma bênção, ó meu Deus querido, liberar uma cura, ó meu Deus querido, na vida daqueles que Te esperam, ó Deus querido, esse tal alcança a vitória, alcança a cura. Meu Deus querido, nós Te clamamos nesta noite. Ó Jesus de Nazaré, a Tua palavra diz que os Teus olhos são como chama de fogo, os Teus pés são como latão reluzente. E nós Te clamamos neste dia, Jesus. Entra lá, Jesus, no hospital. Entra lá, Jesus, naquele lá onde tem o enfermo na cama. Jesus, entra lá, porque quando um valente chega, meu Deus querido, aquele que estava na casa tem que bater em retirada. Aquele que estava ali dentro tem que sair. Meu Deus querido, porque Jesus chegou. Aonde Jesus chega tem cura. Aonde Jesus chega tem transformação. Aonde Jesus chega restaura. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, Tu és o Deus que nos livra, que nos guarda, que nos sustenta, meu Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra é poderosa, meu Senhor querido. A Tua palavra é viva, meu Senhor querido. Meu Deus, vem com a Tua unção, ó Deus, e despedaça todo jugo, Senhor. Todo jugo de enfermidade caia por terra. Todo jugo de enfermidade caia por terra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus querido, Todo-Poderoso, Deus Santo, queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor querido, a vida do Vinícius também, meu Senhor amado. Meu Deus querido, e outras pessoas, meu Deus, que nós temos Te suplicado, Senhor, que tem se encontrado enfermo. Meu Deus querido, quando aquele centurião foi até Ti, Jesus, pedir cura, o Senhor falou, vocês não creem. E aquele homem, meu Deus querido, continuou pedindo pelo socorro, meu Deus querido, pela uma cura. E o Senhor falou, vai, o seu filho está curado. Senhor querido, que assim seja. Senhor, aqueles que estão esperando uma cura de Ti, que eles sejam curados. Meu Deus querido, que eles sejam transformados, tocados pelo Teu poder. Meu Deus querido, em nome de Jesus, assim colocamos nas Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que está esperando em Ti um socorro, que está esperando de Ti um toque, que está esperando, meu Deus querido, um milagre acontecer. Ah, Jesus Cristo de Nazaré, que esse estás, meu Senhor, que está esperando de Ti um socorro. Senhor querido, ele cante o hino da vitória. Ah, meu Deus querido, e que ele possa levantar a mão e dizer, o Senhor Jesus me curou, o meu Deus me curou, Ele me transformou, porque, meu Deus, o
isso. O Senhor pode, meu Deus querido, fazer infinitamente mais, porque Tu és o Senhor, meu Senhor. Tu és o Senhor, meu Senhor. Por isso nós Te agradecemos e Te exaltamos nesta noite. Glorificamos o Teu nome, porque Tu és Senhor sobre céu e terra. Tu és Senhor, meu Deus querido, sobre a vida daqueles que Te esperam. Meu Deus querido, Te exaltamos. Obrigada, Deus querido, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Senhor, obrigada pela cura. Senhor, obrigada, meu Deus querido, pelo Teu milagre na vida daqueles que Te esperam. Em nome de Jesus, obrigado, ó Deus. Assim eu Te agradeço, ó Deus. Ainda de pé, amém, igreja? O pastor Francisco vai estar orando pela nação. Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos, amém, queridos? Amém, igreja? Glória. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua presença, ó Deus, nos encontramos, nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, porque sabemos, ó Deus, que não há nada oculto, não há nada escondido perante os Teus olhos, ó Deus. Pai querido, Pai santo e amado, neste momento, Senhor, apresentamos, ó Deus, a nação nas Tuas mãos, apresentamos, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, pedimos, meu Senhor dos Exércitos, para que neste momento, ó Deus, o Senhor visite, ó Deus, todos os governantes, ó Pai, Pai querido, Pai santo e amado, não somente do Brasil, meu Senhor da glória, mas de todas as nações, ó Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, Pai, vai de encontro, toca nas mentes, toca nos corações, toca naquelas vidas, meu Senhor dos Exércitos. Meu Deus, pois a Tua palavra fala, Deus, Pai, que todos, meu Senhor da glória, são escolhidos, ó Deus, por Ti, ó Pai. E aqueles, meu Senhor da glória, que não estão de acordo contigo, ó Deus, Tu és o Senhor que bota, Tu és o Senhor que tira. Pai querido, Pai amado, sabemos, ó Deus, que não há nada impossível para Ti, ó Deus. Sabemos, Pai querido, Pai santo e amado, que para muitos, ó Deus, não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, é que governa sobre todas as nações da terra. O Senhor da glória é que governa todas as nações da terra. Então todas as nações, ó Deus, estão debaixo da Tua autoridade, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, Senhor. Pai, assim oramos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Gostaria de saber se alguém gostaria de testemunhar algo da parte de Deus. Alguém quer contar um testemunho? Diaconisa Rosinete. Glória a Deus. Mais uma vez, saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? É um testemunho rapidinho, tá, igreja? Um dia desse eu estava aqui na consagração, uma terça-feira. Eu estava na consagração e depois da consagração nós ficamos para a intercessão e depois eu fico para limpar a igreja, né? E nesse dia eu estava sem dinheiro de passagem, eu moro na Praça Seca. E eu estava sem o dinheiro de passagem. Aí eu não queria pedir para a pastora Vera e também não queria pedir a Ângela para me esperar. Fiquei meio sem graça. Eu estava só com o dinheiro de passagem para ir trabalhar. Era só aquele dinheiro que eu tinha. E eu comecei a limpar a casa do nosso Deus e eu falava: Senhor, eu não tenho valor para voltar para casa, mas o Senhor proverá. Eu estava limpando a casa do Senhor e eu falava: o Senhor proverá. Eu estava limpando a casa do Senhor e falava: o Senhor proverá. Quando chegou na hora de ir embora, e elas foram embora, né, que era o pessoal da intercessão, e fica a Carolina e a Karina, eu também não contei para elas, mas eu só contei para o Senhor. Naquele dia era só o Senhor que sabia que eu não tinha o dinheiro de passagem para voltar para casa.
E eu, quando desci, fomos embora, elas também não sabiam de nada. Eu falei, eu vou, Senhor, eu vou usar o dinheiro mesmo da passagem do trabalho. Porque depois eu dou um jeito e ponho no lugar. E quando eu abri o aplicativo, estava o dobro do valor que estava ali. O dobro. Eu tinha o dinheiro de passagem, tinha o dobro. Então deu para mim vir para a igreja, deu para mim voltar e vir para a igreja. Porque eu fui ver quem tinha depositado aquele dinheiro na minha conta, na conta do bilhete de passar lá, né? Já é isso. Não tinha, irmãos, quem tinha depositado. Simplesmente foi o meu Deus. Porque Ele faz, é na confiança. Eu preferi não pedir o homem e ficar na dependência dele e pedir a Ele. E Ele fez. Alguém sabia? Ninguém sabia. Mas Ele sabia. Então Ele é o nosso Deus provedor. Seja no pouco, seja no muito, nosso Deus provê sim. Seja testemunho pequeno, seja testemunho grande, dê o testemunho daquilo que o seu Deus, o meu Deus, fez nas nossas vidas. E assim eu agradeço a oportunidade, glorifico o teu nome, Senhor, pelo teu agir naquele dia na minha vida e os outros dias também. Amém, minha sobrinha? Deus o abençoe. Glória a Deus. Ao Deus que provê, nós damos glória a Deus. Amém. A paz do Senhor para a amada igreja. Também um pequeno testemunho, mas para glorificar o nome do Senhor. No Dia das Mães, depois que eu cheguei em casa, o meu irmão me ligou dizendo que ia comprar o presente da minha mãe. Aí ele falou, vou comprar um presente para você também. Aí eu fiquei pensando, poxa, ele podia trazer um chocolate para mim. Pô, eu queria um chocolate da Cacau Show. Aí fiquei pensando, falei, não vou ligar para ele não, porque não vou ligar para ele não, porque ele vai se enrolar lá, vai ficar mais tempo, a gente vai demorar para almoçar. Deixa ele trazer o que ele quiser trazer para mim. Irmãos, quando ele chegou em casa, lá em casa, ele chegou com o chocolate da Cacau Show. E ali, o Senhor verdadeiramente, Ele sonda e Ele esquadrinha os nossos corações. E quando a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida também da gente nos mínimos detalhes. Porque o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. É para dar testemunho mesmo. A gente tem que ter sempre um testemunho, né? Principalmente a nossa vida já tem que ser um testemunho. Mas domingo, Dia das Mães, foi na segunda-feira antes. Eu falei assim com o Senhor que eu ia trazer a palavra. O Senhor já tinha me dado a palavra, já tinha falado tudo. E aí eu falei assim, Senhor, eu queria um presente do Dia das Mães, mas não é esse presente dos meus filhos me darem presente, ou almoçar, ou lanchar, o que não é esse presente. Eu quero um presente espiritual. Eu quero um filho ou uma filha. Eu quero um filho, uma filha espiritual, quero um presente espiritual. Senhor, não quero ouro, prata, não quero vestido, não quero sapato, não quero que meus filhos me deem nada. Eu quero que o Senhor me dê um presente. Não estou te pedindo nada, mas uma alma. Faz isso por mim. Será o meu grande presente do Dia das Mães. E o Senhor falou para mim assim, jejue. E eu fiz 3 jejuns. Por essa alma, por essa filha, porque era Dia das Mães, né? E eu pedi a Deus um presente espiritual e não material. A senhora não precisa? Claro que eu preciso. Preciso de muitas coisas. Eu vou fazer 70 anos daqui a uns meses. E ontem eu fui a Vassoura às 7 da manhã e voltei 10 da noite com meu filho. Por quê? Porque eu entrei numa fazenda e tinha um baita morro para subir. Tinha que ver um local onde estava o marco,
onde ficaria aquelas torres, sabe essas torres de energia? Estaiada que vem de estaca e autoportante. E a gente tem que fazer a inspeção lá. Por quê? Porque o imóvel da pessoa vai ficar gravado, vai ficar com um impedimento, vai ficar ali comprometido com uma servidão, que dá o nome. O imóvel da pessoa vai servir para passagem da linha de transmissão, esses aí que vocês veem na rua, e a torre. Então, não vou entrar nessa área, porque é muito complicada. Até o Leno falou, a senhora faz isso e muito mais. Entendeu? E mexe com matemática, mexe com um monte de coisa, direito, engenharia, tudo isso. E o Leandro é engenheiro, né? Trabalhou comigo, seguiu o espaço, ele é meu filho do coração, né? Ele até me chama minha mãe. A mãe biológica ele chama de mãe, a minha ele chama de minha mãe. E eu podia pedir tantas coisas, eu pregando, vocês já ouviram, eu falei da Estela, estava sem condições, eu já tinha lanchado com os netos na quinta. Mas eu pedi tanto ao Senhor isso, e o Senhor falou, jejuei. Fiz 3 jejuns, pensando nesse presente espiritual. E o Senhor falou para mim, se arrume muito bem, porque vai ter festa no céu. E eu me arrumei mesmo. Quem estava aqui no culto domingo, eu me arrumei mesmo, me chamaram até de Esther. E o meu filho viu e comprou um vestido igualzinho àquele, preto, para mim, mandou me entregar. Falou, você ficou... Eu amei a foto que a abençoada ali, a missionária, fez um milagre. Teve gente que falou, nossa, ela fez um milagre. Pô, que isso? Ela ali refletiu o que Deus falou comigo no espelho. E a foto saiu idêntica. Eu falei com você esse mistério, não foi? Eu me arrumei e vim esperando, porque o senhor falou que ia ter uma festa. Preguei. E a pastora falou, faz o apelo. Eu, não, faz a senhora. Que eu vou só ficar intercedendo. E para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor me deu o que eu pedi. Essa benção, posso falar? Essa benção aqui, muito especial. Olha só, você é muito especial, né? E Deus me deu o que eu pedi. Não pedi ouro e nem prata. Pedi o que eu mais amo de fazer, ganhar almas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já falei para ela é a nossa mais nova bebê. Amém, irmãos? Já falei, né? Falei, vamos estar sempre orando, cobrindo de oração. Amém? Glória a Deus. Diaconisa Edith, depois a irmã Daniela. Amém? E aí a gente encerra, tá, irmãos? Para não... Porque a gente precisa da palavra. Glória a Deus. Esse ano eu falei para o Senhor, teve uma campanha aqui, e que a pastora falou que a gente ia renovar muita coisa, né? E eu falei, Senhor, eu quero trocar o meu fogão, que já tem 25 anos dele, esse fogão está muito velho, Senhor. Mas o Senhor me dá condições. O Senhor pediu uma pessoa, a pessoa não pôde tirar, mas, Senhor, eu creio que o Senhor vai enviar alguém que possa tirar. Mas eu quero trocar o meu armário também da cozinha. E, para mim, foi uma surpresa. Troquei o meu fogão, graças a Deus. Mas, quando chegou no Dia das Mães, a minha filha falou, mãe, eu falei, oi, vai chegar uma surpresa para a senhora. E a senhora vai gostar. Eu falei assim, eu nem imaginava, meu irmão, que ela me deu um armário de cozinha tão lindo, tão lindo, tão lindo. Está lá para armar o armário. Eu tinha que contar testemunho. Aí, quando chegou, o que você comprou? Mãe, está aí a surpresa, o armário de cozinha. Pega esses armários velhos aí, dá para os outros, joga fora, faz qualquer coisa. E eu sou grata a Deus porque eu pedi a Ele o armário de cozinha. Amém? Esse é meu testemunho.
Salve, irmão, com a paz do Senhor. Dezembro, né, Deus nos presenteou com a nossa casa própria. E nos facilitou tudo, né, com a entrada da casa e tudo mais. Só que aí, para a gente entrar, a gente tivemos que fazer uma obra, né? Aí, passar cartão daqui, passar cartão dali, e uma luta para poder pagar. E quando foi esse mês, nós tínhamos que ter um valor para poder dar, né, para poder pagar a conta. Aí, eu e meu esposo, nós conversamos, eu falei assim, eu vou entregar nos pés do Senhor, porque eu sei que Ele irá prover. Porque, irmãos, quando eu estou passando por um momento difícil, assim, na minha vida, eu me procuro manter calma, porque se eu orei, dobrei meus joelhos ao Senhor, eu sei que Ele dará uma solução. Tem gente que fica pensando, fica atribulado, fica com ansiedade, mas não confia no Senhor. Nós falamos que confiamos, mas o Senhor nos prova. Vamos ver se você vai confiar. Porque o confiar é você entregar e descansar. E eu não tinha o valor da conta. E eu falei, não. Aí eu dobrei meus joelhos no quarto, entreguei ao Senhor, falei, Deus, o Senhor irá prover. Quando foi no domingo, a pastora Vera pediu para me orar nas ofertas, e ali eu tive uma resposta dentro de mim, que o Espírito do Senhor falou, eu já provi, confia. E quando foi na terça-feira, irmãos, o Senhor deu o dobro do valor que nós precisamos. E eu falei, nossa, Senhor, eu te glorifico, porque eu não costumo dar testemunho do Senhor sobre essas coisas, mas o Senhor estava me incomodando. Ele falou, você tem que falar, porque o meu nome tem que ser glorificado, e é para renovar a fé do meu povo. Com fé, meus irmãos, na oração, nós somos mais que vencedores. E assim agradeço a minha oportunidade. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. O nosso Deus, Ele é provedor. Ele sustenta, Ele fortalece, Ele cura. Ele é socorro bem presente em tempo de angústia. E não adianta se esconder, porque Ele também apresenta. E eu entrei em determinado lugar, irmãos, eu não ia também testemunhar não, mas vou falar bem rapidinho. Eu entrei em determinado lugar e eu falei assim no meu pensamento, aqui ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou crente e ninguém vai saber, dependendo de mim, eu vou ficar quietinha. E assim eu fiz, quietinha. Daqui a pouco, irmãos, houve um reboliço, uma manifestação maligna, e eu só ouvi o barulho, e eu estava de costa, fiquei e falei, vou ficar quietinha na minha, Senhor, paralisa este negócio. Mas daqui a pouco alguém chega, onde eu estava, e falar assim, você é crente, não é? Porque eu já vi uma luz diferente sobre a tua vida. Vem aqui, ora aqui nesse negócio aqui. E eu olhei assim, eu falei, mas como? Por conta das Big Brother, né? Aí eu falei, mas como? Vem cá, vamos ter uma estratégia. Aí eu falei, pronto, o Senhor já me apresentou nesse lugar. Passou-se um tempo, irmãos. Passou-se um tempo, daqui a pouco alguém vem. Amanda, não tenho contato, não falava nada. Alguém chama e fala, Amanda, toma esse nome, bota lá na intercessão. Porque você é da intercessão, não é? Ora por essa família, ora por esse casamento, ora por essa causa, coloca lá. E me ajude também, porque eu estou numa guerra. E eu pensando comigo, e quem disse para essa mulher que eu sou da intercessão? Ao Deus que nos apresenta, ao Deus que não nos deixa parecido com aqueles que não servem a Ele, ao Deus que nos coloca com uma glória resplandecente, ao Deus da glória seja dada a Ele
Ele, porque Ele não nos deixa confundido, não nos deixa embaraçado. Ainda que você chegue em algum lugar e não diga nada, alguém vai olhar para você e vai dizer: você é diferente. E esse presente foi para ela, como ela disse no testemunho, mas muito mais foi para sua mãe, muito mais foi para a igreja do Senhor, porque a Bíblia diz que quando uma alma se arrepende, se rende aos pés dele, quando o filho volta, há uma festa, e a festa não é carnal, a festa é espiritual. Os anjos começam a receber a ordem, e a ordem é: vai lá, cerca ela, cerca ele, vai na casa, vai tirando tudo que é entulho, vai tirando lixo, vai acampando, vai tirando o nome de lá. É assim que o nosso Deus faz, porque Ele nos comprou com sangue puro. Glória, 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 glória. Poderoso é o nome do Senhor, amém? Vamos ofertar a casa do Senhor, porque ainda há um banquete ainda para as nossas vidas. Quem entrou disponível neste lugar para dar ao Senhor culto e também para receber, estar ligado com o Senhor aqui nesta casa de oração, amém? Glória a Deus. Vamos ofertar a casa do Senhor. Você que já separou a sua oferta, contribua, dê com alegria, porque o Senhor ama aqueles que dão com alegria, amém? Há um rio que corre do trono de Deus, na morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos lava, que nos cura, que alegra o nosso coração, que nos lava, que nos cura e alegra o nosso coração. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor, que nos lava, que nos cura e alegra o nosso coração, que nos lava, que nos cura e alegra o nosso coração. Diácono Mauro. A paz do Senhor para os irmãos, levante suas mãos, querido. Soberano Deus, eterno Pai, derramando a tua graça, da tua misericórdia, Senhor, sobre a vida de cada um essa noite, ó Pai, vai abençoando, ó Senhor, cada família, vai abençoando essa noite, ó Pai, cada um, ó Pai, que ofertou e colocou o seu dízimo, meu Senhor da glória, na tua casa, Pai, abençoa, meu Senhor da glória, o trabalho de cada um, abençoa, Senhor, a empresa de cada um, ó Pai, e derrama, Senhor, as tuas bênçãos sem medida, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém. Meu irmão Newton, venha para estar orando pelo mensageiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso pastor Gessé está com a oportunidade. Amém. Estenda suas mãos para cá, a paz do Senhor para a igreja. Vamos orar pelo servo do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento, ó Pai, nós queremos mais uma vez, ó Deus, te apresentar o teu servo, ó Deus, ao qual, meu Pai amado e santo, foi incumbido, ó Deus, de trazer a tua palavra, ó Pai. Meu Deus amado, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor já deste uma palavra para o teu filho, ó Deus. Meu Deus amado, mas nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor, meu Deus amado e santo, traga essa palavra de encontro aos nossos corações, ó Pai.
Meu Deus, que quando o teu servo estiver ministrando, ó Pai, se por acaso entrou alguém enfermo nessa noite, ó Pai, que seja curado, ó Pai. Se entrou alguém, meu Deus amado e santo, que nessa noite esteja precisando de uma resposta, ó Pai, que a tua palavra seja a resposta nessa noite, ó Deus. Meu Deus amado, nós queremos apresentar o teu servo, ó Pai, que enquanto ele estiver ministrando, ó Pai, que o Senhor vai de encontro à sua casa, à sua família, ó Deus, e meu Deus amado e santo, que nós venhamos, ó Pai, estar com nossos corações, ó Pai, preparado para ouvir a tua palavra, ó Pai. Meu Deus amado e santo, fala conosco nessa noite aquilo que tu queres, em nome de Jesus, ó Pai. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Todos felizes com Jesus? Amém. Já deu um sorriso para ele hoje? Ô, glória. Se não deu, tu deu agora. Aleluia. Somos gratos ao Senhor por mais uma semana, né? Sendo finalizada. E também está na casa do Senhor. Hoje foi um dia de muito desafio, muitas lutas. Até tempestade se levantou, mas o Senhor apaziguou todas. E eu sei que o Senhor tem algo para falar conosco hoje aqui. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Êxodo, capítulo de número 3 e versículo de número 1. Glórias ao nome do Senhor. Sou grato ao Senhor por essa oportunidade. Nossa missionária Amanda nos convidou alguns dias atrás. E desde então tem pedido ao Senhor uma palavra. Aí ontem, pastora Vera, o Senhor me deu uma palavra indo para o trabalho, de manhã. E eu fiquei desde o dia todo com essa mensagem. Aí eu falei, quando eu chegar do trabalho, eu vou meditar. Aí eu encontrei com os jovens saindo daqui, da reunião deles ontem, né? Que mora lá na Rua Ti, Natan, Daina e o Daniel. Eu falei, vou dar uma carona para eles, deixar eles em casa, né? A mãe dele já está rindo já. Aí cheguei em casa, pastora, cadê minha mochila? Tem um jovem aqui que sempre anda com a mochilinha, que é o Natan, né? Aí eu tive que voltar tudo de novo para pegar a mochila. Aí, até chegar em casa, às 11 e pouca da noite, isso tudo. Aí eu falei, agora eu vou sentar. Eu falei assim, Senhor, eu acho que isso tudo foi para me despertar, para mim não dormir, que eu estava cansado. Aí eu fiquei lendo, meditando na palavra durante um bom tempo. E assim eu falei, Senhor, aqui que o Senhor quer falar conosco. Eu me programei o dia todo, estava tudo de bem, até 11 horas da manhã. Aí 11 horas da manhã levantou uma tempestade no trabalho. Aí eu fui convocado para resolver a tempestade, que eu nem sabia como ia resolver. Aí eu falei, Senhor, me ajuda. E realmente eu não estava conseguindo, é um procedimento novo, tá, que eu estou exercendo agora. Eu não sabia. E de repente, 4 horas da tarde, apareceu o socorro. E 5h10 da tarde eu estava lá em Botafogo ainda, hoje. Sexta-feira. Aí eu falei, Senhor, só o Senhor para abrir o caminho hoje para chegar na igreja. Que minhas coisas estavam todas na barra ainda. Mas o Senhor abriu todos os caminhos. Onde é que geralmente sempre tinha trânsito, não teve trânsito hoje. E eu pude chegar aqui e ainda participar do culto junto com vocês e glorificar e adorar o nome do Senhor. Você que achou o texto bíblico diz amém. Diz assim, Êxodo capítulo 3, versículo de número 1. Deus fala com Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus bradou no meio dela e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não se aproxime,
tire primeiro a sandália de seus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Se assente glorificando ao nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Essa é uma passagem, uma mensagem muito familiar, conhecida para todo judeu, para todo cristão, até mesmo quem não é cristão. Teve novela, tem filmes que representam muito acerca desse episódio que acontece no Êxodo. Antecedendo esse capítulo 3, a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que o povo começou a crescer fortemente, grandemente na terra do Egito. E conforme eles vão crescendo, começa a preocupar os faraós, que não bastasse já exercesse um papel de escravo, agora também estava exercendo um papel de natalidade de grande expansão na terra do Egito. Havia-se uma preocupação porque a quantidade de homens que ali se cresciam eram muito maior que os próprios egípcios homens. Então vai surgir-se uma ideia, e a ideia é: vamos diminuir a taxa de natalidade masculina no Egito. Qualquer homem que nascer, extermina ele. Qualquer menino, melhor dizendo, que nascer, extermina ele. Porém, a Bíblia diz que as parteiras temiam o Senhor. Apesar de uma ordem ser dada, mas elas temiam o Senhor. E ali acontecia algo extraordinário. Por quê? Porque quando via-se que uma mãe estava ali para dar à luz, elas vão dizer que quando chegavam, a mãe já tinha dado à luz. Em outras palavras, tem coisas que Satanás, o inimigo, ele já tem os seus propósitos. Só que Deus chega antes e realiza os seus. Satanás tem alguns decretos, mas também Deus tem o seu decreto. E o que sempre vai prevalecer é a última palavra de Deus. Isso não é motivo para parar de nascer e crescer o povo que Deus tinha escolhido na terra dos seus inimigos. Porque aonde Deus quer dar crescimento, não importa onde você esteja, não importa a porta que você esteja trabalhando, não importa o local onde você esteja residindo, aonde Deus quer dar continuidade a crescimento, Ele dá. Aleluia! Aí a Bíblia vai dizer que, no meio desse cenário todo, no capítulo 2, um casal decide se casar, a saber, Arão e Joquebede, da tribo de Levi, da tribo que adora, da tribo que não mede esforço para adorar o Senhor. E quando eles vão se casar, obviamente, vão contrair núpcias, e Joquebede engravida. E ali ela vai ter, primeiramente, se eu não me engano, a sua filha, e depois vai ter um filho, e por último nasce Moisés. Só que Moisés é um menino diferente. É um menino que nasce debaixo de uma promessa de Deus. Porque a Bíblia não vai dizer que Arão passa dificuldades quando ele vai ser gerado. Possa ser que sim, porque já havia o decreto. Mas sobre a vida de Moisés, a Bíblia vai dizer que a sua mãe vai ser obrigada a não amamentá-lo. A sua mãe não vai ser obrigada a cuidar do seu nascimento, seu crescimento, acompanhá-la naturalmente como uma mãe. Pior do que isso, nem seu pai e nem sua mãe vão dar um nome para o seu filho. Por quê? Porque não sabe o destino do filho deles. A Bíblia vai dizer que quem vai dar o nome é a filha de Faraó. Por quê? Porque Moisés foi tirado das águas. Então o nome nem o pai e nem a mãe dá. Isso já talvez, já quebra muitas coisas. Porque poderia ser uma criança crescer com traumas de não ter um nome dado pelo pai
e nem pela mãe. Passou por grandes adversidades ainda dentro daquele pequeno berço, dentro daquele pequeno cesto, passando no Rio Nilo. E é interessante que a geografia da cidade, ali onde os hebreus estão sendo escravizados, é uma terra um pouco mais abaixo do que o Alto Egito. É normal a correnteza do rio fazer o quê? Levar o rio tinha que vir para baixo. Mas a Bíblia vai dizer que o cesto sobe até o palácio. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor! Que enquanto o rumo, olha só, preste atenção, enquanto está destinado a ir para um lado, Deus faz Moisés subir. Aleluia, por quê? Porque Deus ainda tinha algo sobrenatural sobre a vida do menino Moisés. Aleluia. Moisés é tirado, é cuidado, é criado. E algo tão glorioso, o caminho que Deus prepara, que Deus não deixa ninguém no meio do caminho, e muito menos na furada da vida. Deus, quando prepara até o término. O que Deus vai fazer? Deus agora vai dar uma estratégia. Então tem que se pegar alguém do povo dele para se cuidar. Tinha muitas mulheres, tinha muitas mães. Aí quem é que vai ser apresentada? A própria mãe. Mas a mãe não pode falar que é mãe, mas a mãe não pode dar aquele calor de uma mãe. Mas tudo que ela pôde fazer como mãe, fez. Quem sabe a Joquebede estava lá, enquanto ela estava no momento sozinha, com aquela criança, limpando, cuidando. Deus, ela está sendo cuidada aqui. Ela é da princesa, da filha de Faraó. Mas eu te apresentei. Não está nas minhas mãos, não está sob o meu domínio, mas eu te apresentei. Foi o Senhor que me deu. Foi dada a ordem que era para morrer, mas o Senhor permitiu viver. Era para ter ido para outro lado, mas o Senhor trouxe até aqui. Aleluia. Aí passa essa primeira fase de Moisés. Moisés é doutrinado. Moisés conhece da língua egípcia. Moisés agora é vestido com todo traje fino do palácio. Moisés, ele tem um tratamento diferente dentro daquele palácio. Aí agora a Bíblia no capítulo 3, é tão curto os capítulos, mas a história é muito longa. Aqui Moisés, ele já está próximo de quase 80 anos de idade. Ele já não é mais nenhum menino. Porque o texto vai dizer que 40 anos ele vai fugir. Com quase 80 anos, Deus, ó, preste atenção, 40 anos ele foge, porque ele mata um egípcio. Dentro desses 40 anos, preste atenção que tem uns detalhes que são, acho que, interessantes. A gente vai falar sobre a sandália já, mas espera só um minutinho. Aí a Bíblia vai dizer que depois desse período todo, Moisés atravessou o deserto, a península do Sinai, Moisés está ali em Midian, Moisés se casa, Moisés tem filho, Moisés tem um sogro que é sacerdote, que temia Deus em uma terra diferente. Moisés começa a conhecer Deus de ouvir falar. As histórias do Deus de Abraão, a história do Deus de Jacó, a história do Deus que fez nos seus antepassados coisas miraculosas. E Moisés agora é um apacentador de ovelhas. Moisés está acostumado a apacentar ovelhas ali na região. Moisés está acostumado a passar com as ovelhas no meio de diversas sarças. Moisés está acostumado a levar do lado oeste para o lado leste. Moisés está a levar um pouquinho mais perto do riacho, onde é que tinha pouca água, mas tinha. Moisés está acostumado a isso tudo. Só que a Bíblia vai dizer no capítulo 3 que ele estava apacentando nesse dia também. Nesse dia não estava com a esposa, nesse dia não estava com seus filhos, não tinha amigo, não tinha companheiro, estava ele e as ovelhas. E ele está apacentando, e quando ele está apacentando, o texto diz que ele começa a olhar para as ovelhas, e ele dá uma olhadinha de lado. E ele começa a ter algumas traduções vai dizer que ele está tendo uma visão, que ele acha que é uma visão de uma sarça que está queimando, mas não se consome. E chama a atenção dele. O texto vai dizer, algumas traduções vai dizer
E virando-se Moisés, a minha diz, e viu Moisés. É interessante porque vê uma coisa, agora virando-se, é você sair da sua posição que você está. Moisés está olhando para as ovelhas, Moisés está olhando de rabo de olho, olha para a ovelha e olha de rabo de olho, olha para a ovelha, só a cabeça mexe. Aí ele percebe, aqui não tem, em outras palavras, aqui não tem lobo para devorar a ovelha. Aqui não tem adversário para pegar as ovelhas. Aqui dizem que é o monte de Deus, o Monte Horebe. E é a primeira vez que eu estou tendo uma experiência dessa. Aí o texto vai dizer que Moisés esquece as ovelhas e vira-se para lá. Aleluia. Agora ele não vira mais só a cabeça, ele se vira para lá. A posição que Moisés se vira, Deus também vira para ele. Aleluia. Enquanto Moisés só está olhando, ele viu que tinha um anjo ali. Viu uma sarça que está queimando, até então ele só está chamando a atenção. Mas quando ele muda a posição, Deus também vira para ele. Aleluia. E agora Deus olha para ele, aí Moisés começa a 1, 2, olhar. Esquece a ovelha, esquece a vida passada, esquece tudo. Aí o texto vai dizer que Deus brada. Aleluia. É a primeira vez que Deus está falando com Moisés. Eu já ouvi tanto a história que Deus fez, que Deus faz, que Deus providenciou, mas agora é Deus falando com ele. Agora não é mais profeta, agora não é mais ninguém, é Deus falando com ele. Agora não é Moisés procurando ninguém, agora é o próprio Deus que está bradando, dizendo: Moisés! Aleluia! E o mais glorioso, aleluia! Moisés poderia se perguntar: nossa, ele conhece meu nome? É, ele conhece exatamente o seu nome. Não, ele não conhece seu sobrenome, seu apelido, do que te chama, não. Ele sabe exatamente o seu nome. É por isso que Isaías fala exatamente no capítulo 43, que ele vai dizer: eu te chamo pelo teu nome. Aleluia. Eu sei que pessoas gostam de apelido, gostam de chamar de sobrenome, gostam de ser chamadas assim, mas quando Deus quer falar, ele chama pelo nome. Aleluia. Deus sabe o teu nome. Deus sabe o seu nome. Aleluia. Glórias a Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu sei que o teu pai e sua mãe não pôde te dar um nome, mas eu que dei aquele nome lá. Foi eu que fiz você subir as águas, e fui eu que te tirei daquelas águas. Por isso, Moisés, eu te chamo pelo teu nome. Eu te tirei das águas para livrar o meu povo. Aleluia. Aí Moisés é chamado pelo nome. Moisés. Aleluia. Minha voz é essa. Imagina a voz de Deus gritando no nome de Moisés. Aleluia. Estremece tudo. Moisés provavelmente se balançou todo. Senhor, eis-me aqui. A única expressão de um servo é essa. Eu sei que muita gente gosta de se apresentar como muita coisa, mas a maior expressão que nós podemos expressar para o próprio Deus: eis-me aqui, sou teu servo. Aleluia. Aí Moisés vai: eis-me aqui, Senhor. Aí Deus olha: Moisés, eu sei que você vai vir aqui, você tem coragem de vir até aqui, mas espera aí, ainda tem coisa nos teus pés aí. Quando eu falei que ia falar da sandália, gente, já passou 40 anos e a sandália ainda continua no pé. Tem muito tempo que está escondido, mas Deus está vendo.
Tem muito tempo, tu não está nem percebendo mais, mas Deus viu. E para você chegar no lugar que é santo, não dá para chegar perto de Deus, ainda com sandália do Egito. Não dá, caminhando da mesma forma, não dá. Moisés tirou as vestimentas. Por quê? A vestimenta identificava que ainda ele era do Egito. Moisés arrancou a espada, porque a espada era do Egito. Moisés tirou todos os seus apetrechos com ouro, porque era tudo do Egito. Mas Moisés talvez olhou para o pé, isso aqui não tem muita importância, porque fica na sola do pé e ninguém vê. Mas Deus viu que a sandália dele tinha a esfinge de Faraó ainda no pé. Aleluia, glórias a Deus. Deus só pode continuar falando com Moisés se Moisés começar a desatar as sandálias. Aleluia. Aí a mensagem hoje para mim e para você é: qual as sandálias que ainda precisam ser desatadas para Deus continuar falando contigo? Para continuar falando comigo. Desatas as sandálias, Moisés. Tem coisas que Deus ainda quer continuar falando. Por quê? Qual o propósito de Moisés, de Deus com Moisés? Moisés não sabe, mas Moisés foi escolhido por Deus para libertar um grande povo, uma grande nação. Aleluia. E Moisés está ali. Começa a desatar talvez a sandália do pé esquerdo. E quando a forma ele vai desatando, ele vai lembrando: muitas guerras eu venci pelo Egito com essa sandália. Moisés desata a direita. Quantos foram maltratados com essa sandália? Moisés vai arrancando a última coisa que ainda prende a ele as memórias do Egito. E quando Moisés arranca as sandálias dos seus pés, preste atenção, a gente não está falando desse chão que a gente pisa aqui. Aqui é fácil tirar o nosso calçado, né, pastora? E pisar aqui. Agora vai pisar numa terra quente, sem calçado, pedregosa, espinhenta. Aleluia. Em outras palavras, Deus está dizendo: Moisés, depois que tirar, eu sei que vai machucar um pouco seus pés, mas é necessário, Moisés. Você quer chegar para cá mesmo? Arranca o que está do Egito, arranca o que está te prendendo. Vai doer os primeiros passos, talvez vai sangrar nos primeiros passos, mas eu quero falar contigo mais próximo. Aleluia. Você nunca passou por uma experiência não dessa? Tem gente que fala que é assim: para que eu vou subir um monte para ouvir Deus falar lá, se Deus pode falar no meu quarto? Porque Jesus disse: se você quiser falar com seu pai em secreto, entra no teu quarto. Não sabe nem o contexto que Jesus está dizendo. Aí pega um texto isolado para dar desculpa de nunca subir um monte para orar. Eu já ouvi crente dizendo assim: olha, eu preciso ir na consagração hoje porque Deus falou que tem uma resposta para mim lá. Aí o incrédulo fala assim: Deus não pode falar na tua casa não, se você ler a Bíblia. Fique em casa para ver se Deus fala. Tu abre a Bíblia para a direita, para a esquerda, abre a caixinha da promessa, mas Deus não fala contigo. Aleluia. Porque tem certas coisas que Deus escolhe um lugar específico e exato para falar contigo, te dar direcionamento, te usar para algo. Então é necessário sair da posição que se permanece para ouvir Deus falar contigo. Aleluia. Glórias a Deus. Presta atenção que a gente está falando da sarça e da voz. Ainda nem falamos do fogo. Que crente pentecostal gosta do fogo.
Aleluia. Só que esse fogo é um fogo diferente que está acontecendo ali. Poderia ser um fogo normal. O que é um fogo normal? Fogo normal é aquele que ninguém bota a mão, senão se queima. O que é um fogo normal? Aquele que provoca um calor. Se estiver no verão, você se incomoda e se afasta. Se estiver no frio, você se aproxima para se aquecer. Aleluia. Só que esse fogo é um fogo diferente. É um fogo específico, está pegando num arbusto pequeno, cerca de 1,5 metro. Porque quando Deus quer falar, não precisa de coisa grande. Aleluia. Deus fala através dos seus pequenos, seus pequeninos. Por isso que às vezes preste atenção quando uma criança quiser falar contigo. Que Deus usa as crianças. Deus usa aquele que sabe menos. Aleluia. Aí Deus pega esse arbusto ali, ele está se consumindo. Perdão, ele está em chama e não se consome. Só que Deus está falando. Preste atenção que a imagem do anjo desaparece. Moisés de longe vê a aparência de um anjo naquele lugar. Quando ele se aproxima, é só a voz que fala no meio do fogo. Aleluia. Glórias a Deus. Se fosse você sair correndo, teve crente que balançou a cabeça e disse que sim. Só que a voz de Deus é uma coisa diferente, ela nos trava, nos prende. Quando a gente fala nos trava, é que ela nos pega e não nos permite sair dali. Você pode ver que o povo, Deus falou para Moisés, fala ao povo, para se santificar 3 dias, porque eu vou descer no monte e vou falar no meio deles. Aí o povo sente medo com a voz de Deus, aí eles vão falar, Moisés, fala tu conosco, porque a voz de Deus nos provoca medo. Aleluia. Eles tiveram que se santificar 3 dias. Ninguém come, ninguém bebe, ninguém faz nada. Se separa, se limpa, se purifica, para ouvir Deus falar. E quando ouve Deus falar, tem medo da voz de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aí Moisés, nesse episódio, ele permanece ali, e ele vai receber as instruções de Deus. Depois dali, a voz de Deus, Moisés ouve nitidamente, mas o povo que está aqui embaixo, ouve voz de relâmpago, de trovões, balança o monte, ouve trovejamento, aleluia, mas Moisés ouve nitidamente. Sabe por que Moisés ouve nitidamente? Porque Moisés decidiu ficar mais perto de Deus. Que quanto mais distante de Deus, os homens confundem a voz de Deus com o trovão, com o relâmpago, mas é a voz de Deus falando. Mais próximo de Deus, ouve Deus falando nitidamente. Compreende, entende o que Deus quer falar. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, voltando aqui no texto, que Moisés está vendo essa sarça se queimando. A voz falando com ele, queimando ele. Mas Senhor, como é que vai ser esse negócio? Egito, já tive lá. Ninguém nunca venceu eles. Tem os melhores cavaleiros, os melhores arqueiros, os homens que punham espada, os homens são especialistas. Como é que vai vencer eles? Aleluia, eu estava lendo esse texto, eu fiquei maravilhado que ele vai dizer, eu vou descer. Deus já que não diz que vai mandar exército de anjo. Se Deus quisesse mandar um anjo só, já era suficiente. A Bíblia diz que um só anjo feriu 185 mil homens. Mas Deus falou, eu vou descer. Moisés, tu não vai sozinho, eu desço contigo lá. Tu vai pisar lá, eu pisarei lá também. Mas Senhor, como é que eu vou te ver? Está vendo isso na sua mão, Moisés, esse cajado? Essa é a prova que eu estou contigo. Aleluia. Glórias a Deus. Às vezes eu rio assim, igreja. Porque olha para um pedaço de madeira, pastor. Um pedaço apenas de madeira. Apenas um pedaço de madeira, algo insignificante. Mas para Deus, um pedaço de madeira faz coisas milagrosas. Moisés, através desse cajado, eu serei contigo.
aonde você colocar esse cajado, eu ferirei. Aonde você empunhar o cajado, aonde você erguer o cajado, eu ferirei os egípcios. Eu farei distinção entre o meu povo, aquele que me serve, e aquele que não me serve. E assim, Moisés vai debaixo de uma responsabilidade. Aleluia. E às vezes eu fico me pegando e perguntando, dava para ter desistido Moisés, não dava? Deixar a família dentro de casa, largar tudo, e o pior disso, atravessar o deserto de novo. E se lembrar que foi de lá que ele saiu fugido. Em outras palavras, lá ele é procurado. Mas Deus falou, eu sou contigo, Moisés. Enquanto Satanás está falando de um lado, Moisés tem a firmeza de uma voz que falou com ele. E a voz foi suficiente para vencer todas as coisas do passado que talvez ainda poderia se erguer contra a vida de Moisés. Aleluia, glórias a Deus. E Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, e aí, como vai ser a nossa atitude quando a voz dele fala conosco? Aleluia. Costumo sempre dizer, e muitos também falam aqui nesse altar, que não existe mensagem ou pregação que Deus não fale primeiro com o mensageiro ou com o pregador. Se um dia que você subir nesse altar e você pegar essa palavra e dizer, essa palavra é para a igreja, não é para mim, não foi Deus que falou contigo. Que o pregador só pode pregar aquilo que Deus fala com ele primeiro. O mensageiro só pode transmitir aquilo que a mensagem fala com ele primeiro. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Esse culto daqui a pouco vai terminar e a voz continua dizendo para mim e para você. E aí, vou continuar na mesma posição ou você vai se virar para mim? Eu quero continuar falando contigo. Eu quero continuar te dando direção. Eu quero continuar a fazer arder o fogo da chama da sarça em você. Aleluia. Ainda o mesmo fogo se faz presente nesse lugar, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Naquele dia Moisés foi privilegiado. Aleluia. Hoje é algo que nós podemos ter, essa chama ardendo dentro de nós. Aleluia. Deus ainda tem um propósito na sua vida. Deus tem algo ainda para você. Acredite! Eu sei que algumas coisas do Egito ainda tentam te dizer que não. Eu sei que alguns pensamentos que o inimigo tenta lançar diz que não. Mas a minha Bíblia e a tua diz que Deus, Ele sabe exatamente onde está a esfinge da sandália cravada na sua vida. Aleluia. E a convocação do teu Deus é, deixa a sandália para trás. Deixa aquelas palavras que disseram sobre a tua vida para trás. Eu sei que feriu, machucou, magoou, mas deixa para trás. Eu sei que algumas atitudes te fizeram paralisados, mas deixa para trás. Vira-se hoje de novo para o Senhor. Aleluia, a voz continua clamando, continua bradando, continua dizendo, eu sei o teu nome, eu sei da tua vida, conheço a tua trajetória e a tua história, e te trouxe nessa sexta-feira, dia 15 de maio, para te dizer, eu conheço a tua vida. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mas Senhor, tudo bem que eu estou ouvindo a sua voz, tudo bem que eu estou tendo uma experiência que eu nunca tive, mas Senhor, como é que vai ser daqui para frente? O meu irmão Arão fala melhor,
A fulana canta melhor. O irmão prega melhor. Ah, aquela irmã sabe comunicar melhor. Mas Deus disse: Moisés, para cada um deles eu já determinei algo. Eu quero é contigo. Aleluia. Mas Deus, a irmã falando de tal, tu usa mais na profundidade, na visão. Mas é contigo, Moisés. Porque vai chegar um pouco mais à frente, vai chegar a irmã que profetizava muito, que era a Miriam. Vai chegar a irmã que era sacerdote. Deus vai dizer para os dois: tudo bem que eu te uso, Miriam, como profetiza. Tudo bem, ô Arão, que as suas orações eu recebo quando você leva do povo. Mas com meu servo Moisés, eu falo pessoalmente. Aleluia. Cada um carrega uma responsabilidade, um peso daquilo que Deus chamou. Aleluia. E Deus sabe do íntimo de cada um aqui essa noite. Deus sabe as lutas que você enfrenta. Deus conhece as dores que você vive. Mas mesmo assim, alguém sempre vai dizer: se Deus, aleluia, se você não quer, Deus vai usar outro. Aí eu prego a Bíblia Sagrada. Aleluia. Eu olho para a história de um profeta que fugiu. Saiu fora. Pegou a embarcação, pagou preço. Tinha profetas para Deus usar. Mas tem gente que Deus não abre mão. Aleluia. Não, se você não fizer, Deus vai... Não, escute, tem coisas que Deus não abre mão. Deus vai lá dentro do ventre de um grande peixe. Aleluia. E aí, Jonas? Vai fazer a minha obra ou não? Mas Deus, eu pensei que você ia usar o profeta que está ali na cidade tal. Eu pensei que você ia levantar um levita. Eu pensei que você ia usar outro. Jonas, meu negócio é contigo. Aleluia. Às vezes se cria alguns jargões aí de pregadores aí fora. Fique com a palavra. Para de dar desculpa. Segue aquilo que Deus tem. Se erga, se levante, porque Deus tem algo contigo ainda. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Igreja, Jonas estava saindo fora de cena. Jonas virou as costas. Tem muita gente para Deus usar. Tem muita gente para Deus falar. Tem muita gente. Aí Deus vai pegar Jonas. Em outras palavras, Jonas, eu sou Deus. Se ele virasse para Moisés, como falasse com Moisés, ele ia falar: eu sou o que sou. Aleluia. Glórias a Deus. Moisés, mas e aí, Moisés? Está de pé? Senhor, mas tem Arão, ele fala melhor. Se você der o microfone na mão dele, ele vai pregar melhor que eu, Senhor. Se você der o microfone para ele, ele vai fazer melhor que eu. Aleluia. Aí Deus vai virar para Moisés: Moisés, aleluia, se tu soubesse o que eu vou fazer através da sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Preste atenção que não há nenhum registro histórico bíblico, nenhum outro registro. Aleluia, que Deus foi dentro de uma nação, através da vida de um homem, para levar todo o seu povo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aí Deus está dizendo para mim e para você: aleluia, eu sei que tu já arrancou algumas coisas dentro de você. Aleluia. E por causa desse seu posicionamento, eu me viro para falar contigo hoje dessa forma. Aleluia. Fala assim contigo, Moisés, porque tu vai fazer o meu povo entrar na terra prometida.
Aí você está pensando, pô, que povo é esse? Aleluia. Eu faço uma pergunta. Quantos de você tem orado dentro da tua parentela para converter-se a Jesus? Não precisa levantar a sua mão, não. Olha o tamanho do povo que você está clamando para que Deus visite, que Deus liberte, que Deus salve, que Deus resgate, que Deus arranque do Egito. Aleluia. Aí você vem aqui, pastor, eu preciso de uma campanha. A pastora vem, faz a campanha junto contigo. Presbítero, ora. A igreja ora. A intercessão ora. E você não ora. Aleluia. Em outras palavras, não transfira aquilo que Deus te posicionou. Não transfira. Você está tendo o privilégio de ter muita gente intercedendo, clamando, buscando, jejuando pela mesma causa. O que você precisa fazer? Parar de transferir. Em outras palavras, Senhor, já que é eu mesmo que o Senhor quer me usar, já que é eu mesmo que o Senhor quer me fazer um pregador dentro da minha casa, um evangelista no meio da minha parentela, já que é o Senhor quer me fazer um libertador no meio dos meus, então eis-me aqui, usa-me a mim. Aleluia. Mas Senhor, como é que vai ser esse negócio? Tudo bem, eu aceito, Senhor, o teu chamado, eu aceito a tua proposta, Deus. E aí agora como é que vai ser? Só mantenha a posição. Tem hora que o camarada vai beber mais. Quando tu achar que ele está se livrando da bebida, ele bebe mais. Aí o inimigo vai dizer para você, desista. Aí quando você pensa que a fulana tá voltando para a igreja, ela está ouvindo os louvores de novo, aí tu fica feliz um pouco, aí daqui a pouco ela posta lá no status, no Instagram, seja lá onde for, uma música mundana, aí tu fica, mas Senhor, ontem ela botou louvor, aleluia, aí você fica, mas Senhor, será que vai? Aí o inimigo fala, não vai. Mas a voz que falou contigo, permaneça. Permaneça. Continue. Persevere. Mas Senhor, tem um ano já de oração. Não tem problema. O povo ficou cerca de 430 anos escravo. Aleluia. Mas a minha Bíblia, a tua disse que quando eles começaram a clamar, não sei como é que foi aquele clamor, eu tenho certeza que já houve-se outros clamores, mas teve um clamor específico que eles começaram a clamar, que o texto vai dizer, que Deus vai dizer, não só o texto, o próprio Deus vai dizer no texto, olha, o clamor dos filhos de Israel não se perdeu pelo ar, não ficou nessa esfera de ouvidos humanos, mas o texto vai dizer que o clamor dele subiu até a mim. Subiu. Aleluia. Glórias a Deus. Pensa num Deus soberano assentado no trono, vendo todas as nações da terra, vendo o seu servo Moisés lá em Midian, lá trabalhando, apacentando. Deus está olhando assim, eu vou levantar ele. Daqui a pouco, uma oração começa a ser levantada aqui desse lado. Aleluia. Alguém começa a levantar também a sua voz do outro lado. Aí não é mais um, né? Dois. Agora o terceiro também começa a entrar no mesmo espírito de oração. Aí o outro começa a levantar a sua voz em oração. Aí o outro não começa só a levantar a voz, eles começam a dobrar seus joelhos em sinal de arrependimento. Começam a clamar ao Senhor. Eu queria saber qual foi a oração que eles fizeram naquele momento ali. Mas o texto não diz, só diz que Deus ouviu o clamor deles.
Clamou no meio de suor, de chicotada, no meio de sofrimento, talvez de sangue, de pessoas que estavam mal alimentadas, que eram desnutridas, mas o Senhor ouviu o clamor. Aleluia! Em outras palavras, quando o povo estava quase sem força nenhuma, Deus ouve o clamor. Aleluia, glórias a Deus. Eu acho que é por isso que Paulo disse: diga ao fraco, eu sou forte. Sabe por quê? Porque o poder de Deus não se aperfeiçoa quando você acha que está fortalecido. É quando você está fraco, melhor dizendo. Aleluia. Tem culto que você vem, né, com aquela autoestima maravilhosa, mas tem culto que a gente vem meio chururu. Murcho. A gente fica assim: Senhor, deixa eu quietinho no meu canto. Aí vem a irmã Amanda: irmão, vem fazer uma oração. Aí tu fala: Senhor, era para ter sido outro. Aí vem você buscando força onde é que não tem. Aí faz aquela pose, né? E vai orar. Aí daqui a pouco Deus te renova na oração. Aleluia! Porque Deus, Ele conhece cada um que está aqui presente. Aleluia! É por isso que a cada dia Ele tem nos fortalecido na sua palavra. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia!